E aí pessoal, tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da atualização da carteira. Esse é o segundo episódio da série Rumo aos 200 mil. E nesse episódio eu fiz alguns aportes e eu também realizei uma venda de um ativo que ele tinha uma participação relativamente grande na minha carteira. Ou seja, eu me desfiz desse ativo, eu optei por realizar o lucro. Era um ativo que eu já estava há alguns anos com ele. Ele acabou se valorizando bastante. Pela minha estratégia eu optei por realizar a venda. Então bora pro vídeo. Então pessoal, essa aqui é a situação atual da carteira. Então eu tenho 115 mil reais de patrimônio, com um lucro total de 23 mil reais, sendo que 13 mil reais veio do ganho do capital e 10 mil reais veio dos dividendos que eu recebi. Esse ganho do capital aqui na verdade é maior, porque como vocês vão ver ali eu realizei o lucro nos ativos, ou seja, eu realizei a venda de um ativo e ele desconta esse lucro que eu estava tendo porque eu vendi. E daí, como eu aportei novamente, ele conta como se fosse valor investido. Então, aqui ó, para vocês terem uma ideia, eu tinha 92 mil reais investido no mês 7 e nesse mês ele está dizendo que eu tenho 101. Só que eu não investi 9 mil reais. Eu não investi 9 mil reais esse mês. Eu, na verdade, investi 3 mil reais no meu bolso esse mês. Esse outro valor é da venda do ativo que eu realizei. Então, não dá para se basear 100% por isso. E basicamente aqui as classes de ativos são essas aqui, né? Então eu tenho 49% em ações, tenho renda fixa, nananana. E antes de eu entrar aqui em cada ativo que eu possuo, eu vou mostrar aqui os aportes que eu realizei e as movimentações que eu realizei nesse mês de agosto, então nos lançamentos. Então aqui, como vocês podem ver, a movimentação foi a venda do BDR do Facebook, o Meta Platforms. Eu realizei a venda de 48 BDRs ao valor de R$144, totalizando quase 7 mil reais de venda, né? E aqui, como vocês podem ver, se eu pegar os 5 anos, eu comecei, acho que as primeiras ações que eu comecei a investir do Facebook foi em 2021. Eu paguei em torno de 60, 50 reais. E quando ele teve essa grande queda aqui, foi bem nesse período aqui que tava todo aquele hype a respeito do metaverso. E o Facebook tá investindo muito dinheiro no metaverso. E quando lançou, na verdade, foi bem menos do que o esperado. Então não teve tanta adesão do pessoal. O pessoal viu que não era tudo aquilo, não era uma nova realidade, que o pessoal só ia usar o metaverso e aqueles óculos de realidade virtual. E nesse período o Facebook ele sofreu bastante. A cotação sofreu bastante e eu olhei isso como oportunidade, então eu peguei bastante aqui esse ativo a 22 reais, 23 reais, tudo nessa faixa de 20 e poucos reais, e daí ele teve essa grande subida, né? Então desde 2022 ele praticamente só subiu, teve aqui mais uma queda aqui, mas ele já conseguiu se recuperar, então ele chegou aqui nas máximas de 150 e poucos e eu acabei vendendo a 144 reais. Entretanto, como esses ativos haviam subido bastante aqui, como vocês podem ver os ativos que eu tenho em BDR, todos eles estão com uma variação positiva bem grande, e o Meta Platforms, ele estava com uma variação maior ainda. Então esse valor estava passando dos 20%, sendo que eu tinha colocado aqui na minha carteira 15%. Então eu optei por realizar esse lucro, vender tudo, porque na minha visão estava muito esticado esse valor. Eu investi no momento que eu acreditava que a empresa valia mais do que ela estava sendo cotada. E nesse momento eu achei que ela estava cotada mais do que ela estava valendo. Então foi esse um dos motivos que eu acabei realizando o lucro, né, e me desfazendo dessa empresa. E agora eu vou mostrar para vocês os lançamentos, o que eu fiz com esse dinheiro, né? Basicamente, nesse mês eu investi 3.242, que foram dos aportes do meu bolso, sendo que 2.500 eu realmente tirei do meu bolso, que veio do meu salário, 517 foi dos proventos e dividendos que eu recebi nesse mês, então veio dos meus fundos imobiliários, veio das minhas ações, e 225 foi do serviço que eu tirei no Corpo de Bombeiros. E além disso, desses 7 mil reais aqui que eu recebi da venda, esses 942 eu também utilizei para inteirar nos meus investimentos. Então o total de aporte foi 4.183, que eu dividi basicamente em 3 classes de ativo. Eu dividi em ações, fundos imobiliários e criptomoedas. Então aqui, como vocês podem ver, eu acabei adquirindo 40 cotas da BB Seguridade a R$ 31,83. Eu adquiri 20 cotas da Vale a R$ 53,12. E eu também investi nesses 4 fundos imobiliários que eu já tenho na carteira, né? Eu só realizei o aporte. BRCO 11 eu adquiri 3 cotas a R$ 109. KNRI eu adquiri 3 cotas a R$ 137. E HGLG eu adquiri 3 cotas a R$ 151. E o valor que sobrou eu acabei investido em MXRF 11, né? A R$ 9,53. E aqui está a consolidação da carteira. Então, basicamente, eu tenho agora, nesse momento, 56.685 em ações, sendo que a minha principal posição é Banco do Brasil, que eu atingi as 1.000 cotas no mês passado, né? Temos também Taesa, Petra, Irani, e aqui são as outras ações. Tem alguma posição aqui em Vale, eu atingi 60 cotas. Em BB Seguridade, eu atingi 100 cotas. Nesse próximo mês, eu planejo fazer mais alguns aportes, visando talvez BB Seguridade, ou talvez até Caixa, né? Eu vou dar mais uma estudada aqui, eu quero aportar um pouco mais nas seguradoras. E aqui nós temos, né,
o fundo do poço, né? Aqui eu não vou nem citar nada. Quem quiser ver o episódio anterior, que isso aqui é só para me lembrar de deixar de ser burro. Aqui, em fundos imobiliários, tem o total de 27.684. Totalizando 14 fundos imobiliários. Eu não planejo adicionar nenhum fundo imobiliário no momento, mas também não planejo e não vejo por que eu me desfazer de algum desses fundos imobiliários. Nesse momento eu só vou manter alguns deles e continuar aportando nos que eu achar mais pertinente mês a mês. Então nesse momento minha maior posição é KNR11, com 19 cotas a 142. Como vocês podem ver aqui, na verdade os fundos imobiliários estão mais ou menos bem divididos, então a maioria deles está com 2 mil e pouquinho em valor. Por enquanto eu vou ir continuando aportando aos pouquinho. Não quer dizer que eu vou aportar todos os meses em fundos imobiliários, vai depender de como é que vai estar o mercado. Aqui, criptomoedas, como vocês podem ver, eu tenho 100% em Bitcoin. Tenho nesse exato momento R$10.630 em Bitcoin. E a princípio, todo mês eu estou planejando investir R$500 em Bitcoin para continuar adquirindo essa moeda. Quando eu comecei a investir em Bitcoin, eu via mais como uma forma de valorização, ou seja, investimento para ele aumentar meu patrimônio. Não que hoje eu não veja isso, né? Eu acredito que o Bitcoin só vai se valorizar, mas hoje em dia eu vejo isso mais como uma proteção e uma reserva de valor. Nesse momento, eu acredito que o Bitcoin é a única moeda realmente inconfiscável, ou seja, partindo do pressuposto que você não está deixando os teus Bitcoins em uma corretora, e sim você está criando uma carteira tua mesmo, que só você tem acesso, com as suas 12 palavras lá bem certinho, ou seja, está fazendo a tua autocustódia, não tem como confiscar. Se você não tiver aquelas 12 palavras, não interessa o governo vai querer confiscar, se o Estado vai querer colocar a mão nisso, não tem como bloquear. Ou você tem acesso pelas 12 palavras, e se só você tem essas 12 palavras, então tá nas tuas mãos você dizer quem que vai acessar essas moedas ou não, assim como também você tem que ter em mente que a responsabilidade é 100% tua. Se você esquecer essas palavras, se você perder elas, você nunca mais vai conseguir acessar seus Bitcoin. Então tem os dois lados da moeda. É a moeda que é totalmente inconfiscável a partir do momento que você faz a tua autocustódia, mas quando você faz a tua autocustódia, tá nas suas mãos você ter a responsabilidade de não fazer cagada. Então estudem, e se vocês querem realmente ter criptomoedas, eu aconselho ter na sua própria carteira e fazer a autocustódia, mas também sempre tendo a responsabilidade. Partindo para frente, aqui temos BDRs. Nesse momento eu tenho 6 ativos, totalizando 14.195 em BDRs. Tenho Amazon, Google, Mercado Livre, Apple, Disney e Berkshire Hathaway. Nesse momento, para falar a verdade, se eu fosse investir hoje, eu não fazeria o stock picking, que é você escolher quais ações que você vai investir. Eu investi nessas ações porque era numa época que eu estava vendo realmente que os preços estavam bem atrativos de algumas empresas, e por isso que eu realizei o investimento em empresas específicas. Mas hoje, se eu fosse começar a investir, eu provavelmente iria investir através de ETFs, ou seja, IVVB11 ou o próprio IVV lá fora, né, diretamente, que é um ETF que ele acompanha a variação que é a Bolsa Americana. E por último, aqui está o restante do valor que eu realizei a venda da Meta Platforms, né, no Facebook, e eu só usei 900 e pouquinho para o aporte desse mês, e o resto eu deixei em renda fixa. Eu não vou deixar esse dinheiro aqui em renda fixa, provavelmente eu vou estar analisando quais ativos que vão estar em oportunidade ao decorrer do mês que vem, e assim que eu for vendo a necessidade, eu vou fazendo meu aporte e vou retirando aqui e aportando em empresas que eu achei relevante realizar esse aporte. Então eu só deixei aqui mais ou menos como se fosse uma reserva de oportunidade, para não vou investir esses R$6.000 hoje e vou pegar qualquer ação porque não deu tempo de eu ver. Não, no decorrer do mês que vem eu vou analisar. Se eu achar que tem alguma ação e alguma empresa, algum ativo que esteja compensando eu realizar esse aporte, é o que eu vou fazer. Então, sem pressa. Então, pessoal, esse aqui foi o vídeo. Como vocês podem ver, o que eu já estava planejando para esse mês. Eu fiz ali os aportes naquelas classes de ativos que eu mostrei para vocês, né? Criptomoedas, fundos imobiliários e ações, com o valor que eu já estava planejando. E esse excedente eu deixei ele guardadinho para no decorrer dos próximos meses, do mês que vem, dos próximos. Assim que eu ver alguma oportunidade, eu vou realizar ali o investimento. Então, pessoal, essa aqui foi minha carteira. Muito obrigado por acompanhar o vídeo. E eu lembrei de uma coisa, eu não mostrei os proventos. Então vamos lá. Esses aqui são então os proventos. Como você pode ver, ano a ano sempre está aumentando. Comecei com R$60. Comecei com R$1,48 ali em fevereiro de 2020, que eu recebi meus primeiros proventos, dividendos, né? E ano a ano foi aumentando. Então foi de R$60 para R$136, para R$347 em 2022. Em 2023 eu recebi quase R$2.000. Em 2024 eu recebi R$3.200. E esse ano eu já recebi R$4.148 nesses 8 meses. Então eu tenho aí mais 4 meses. A média está dando de R$345, porque ele tá pegando todos os meses, né? Quando vir os dividendos do resto do ano, eu creio que eu vou atingir a minha meta de R$500 por mês. Que, como vocês podem ver aqui, as minhas metas, eu já atingi a meta dos R$50.000, já atingi a meta dos R$100.000. Agora estamos, nesse exato momento, a 54% da nossa meta de R$200, de R$200.000, e
a nossa meta de proventos mensais, que é a meta de R$500, e nesse momento, nos últimos 12 meses, eu recebi 458. Como vocês podem ver, eu já tenho um valor relevante. Claro, não é o suficiente para mim dizer que eu tô com a vida ganha. Não, tô bem longe disso. Mas, como vocês podem ver, pouco a pouco eu tô conseguindo aumentar meu patrimônio. Como eu já disse, já faz 6 anos que eu invisto. Então, todo mês eu tô investindo o máximo que eu posso. Tentando ganhar mais para realmente focar nos meus aportes. Que, como eu já disse nos vídeos anteriores, não adianta a gente só querer investir e achar que só os investimentos vão multiplicar 5, 10, 20 vezes. Se você escolher bons ativos, sim, teu patrimônio vai multiplicar. Como vocês podem ver ali com a própria ação do Facebook, eu tive quase R$6 mil de lucro que eu realizei. Entretanto, se vocês pegaram R$6 mil para 115 mil, o valor maior veio dos meus aportes. Então, e é nisso que vocês têm que focar. Focar em tentar ganhar mais, focar em tentar aportar mais, tentar ganhar uma renda extra, porque se você só investir 100, 200, 300 e achar que você vai ficar rico em 10 anos, não é o que vai acontecer. Entretanto, você começar com esse valor é totalmente plausível, que foi como eu comecei. Começa aos poucos para você ir criando esse hábito de investir, mas todo mês, todo ano, você tem que focar, que nem eu foquei ali. Ó, se pegar aqui desde o início, que nem eu mostrei ali para vocês, ó. Nos primeiros anos, eu estava focado em criar o hábito de investimento e aprender a investir, porque se eu fizesse algum erro, eu ia errar com pouco dinheiro, e a partir do momento que eu comecei a focar realmente em ganhar mais, em aportar mais, aqui o patrimônio só cresceu e vem crescendo mês a mês. Então, pessoal, esse basicamente foi o vídeo da atualização de agosto, foi essas movimentações que eu fiz na minha carteira, e é isso, valeu, falou, até mais.